Em Atos dos Apóstolos, lemos: partindo de Detroit, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas ali para oração. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo: seus senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. O apóstolo Paulo se reuniu num lugar de oração, dado ao fato do Deus único e verdadeiro ser anunciado naquele espaço cultural e naquele tempo. Então, as pessoas ouviam falar do único e verdadeiro Deus, o Deus dos judeus, e se reuniam no seu temor a Deus para então orar a Deus, ao único e verdadeiro Deus. E isso vai variar de cultura para cultura, de região para região, naquele episódio, o qual nós narramos aqui, ou no tempo presente, aonde muitos deuses são anunciados, porém só há um único e verdadeiro Deus. E quando este Deus é anunciado, como numa cultura ocidental, aonde o Deus dos judeus é anunciado de várias formas, em várias camadas, as pessoas nesta cultura passam a ter conhecimento da existência de um único e verdadeiro Deus. Algumas destas pessoas temem a Deus, têm temor de um único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E este temor abre o coração, permite que o coração seja aberto para entender a palavra de Deus, que é o tema dessa sequência de vídeos. Como entender a palavra de Deus nos nossos dias, de tanta mistura, de tanto fermento acrescentado aí às Escrituras. Vamos ler novamente o verso 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar o lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que ali se reuniam para orar. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, de nome Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor lhe abriu o coração para entender a mensagem que Paulo pregava. O apóstolo Paulo, ele anunciava ao Senhor Jesus como Salvador dos nossos pecados. Esta mulher teve temor de Deus e reconheceu-se nua diante de Deus, pecadora diante de Deus, e buscava a sua maneira agradar a Deus, as suas obras, as suas práticas, ela buscava agradar a Deus. Deus encontra qualquer pessoa que o teme em qualquer lugar do universo, no passado, no presente ou no futuro. Lá no Alasca, lá no hemisfério sul ou no hemisfério norte, no leste ou no oeste, na linha do Equador, aonde houver uma pessoa que teme a Deus, Deus a encontra essa pessoa. E Deus lhe abre o coração para que ela ouça e conheça a sua vontade. Vamos ver o que as Escrituras falam sobre o temor do Senhor. Em Provérbios, capítulo de número 9,
Verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a sua prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos encontrar no mundo muitas pessoas naturais, seres humanos que não encontraram ou não foram encontrados pela salvação do nosso Deus em Jesus Cristo, o único Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Só há salvação no Senhor Jesus. Mas nós vamos encontrar muitas pessoas neste mundo com temor do Senhor. Muitas pessoas naturais que ainda não foram salvas. E essas pessoas, elas temem a Deus. Você vai encontrar por aí pessoas que elas andam na fidelidade ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu marido, na dedicação aos seus filhos, aos negócios. Elas andam no cuidado com a sua saúde, porque elas temem a Deus. E a Bíblia diz que aquele comportamento fará mal a elas. Mesmo elas não tendo sido salvas, essas pessoas, elas têm temor de Deus. E o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. E muitos negócios e muitas ações são tomadas de resultados que excedem ao entendimento humano, porque eles foram tomados no temor do Senhor. Paz é criada entre nações, porque há temor de Deus nas decisões dos governos. Muitas coisas ocorrem no nosso meio humano, porque pessoas têm o temor de Deus. O temor de Deus, ele permite que as pessoas pratiquem a palavra de Deus, e isso indiferente delas terem a vida eterna ou não. Muitas pessoas naturais têm o temor de Deus por conta partida. Muitas pessoas salvas, muitos irmãos em Cristo abandonaram o temor de Deus. É necessário nós conhecermos o caminho para ouvir a voz de Deus, mas o caminho inverso pode ser feito de forma que um homem pode rejeitar a voz do seu Deus depois de ouvi-la. O homem pode rejeitar a voz do seu Deus depois de ouvi-la. Nesse grande mundo, muitas pessoas elas desejam e dariam a própria vida para ouvir a voz de Deus, enquanto muitos de nós a ouvem diariamente e a desprezam. Neste mundo, nesse vasto mundo, milhões de pessoas dariam a própria vida para ouvir a voz de Deus, enquanto muitos de nós, os salvos, a ouvem e a desprezam. Muitos homens dariam a vida para ouvir a voz de Deus. E muitos de nós a ouvimos e a desprezamos. Vamos voltar os nossos olhos novamente para Atos, capítulo de número 16. Verso 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos no começo e começamos a conversar com as mulheres que ali estavam para oração. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como ela, os de sua casa. E ela nos convidou, dizendo: se
os senhores me consideram uma crente no Senhor, ela acabara de crer, mas tinha temor no Senhor, por isso que o Senhor lhe abriu o entendimento, para que ela compreendesse, porque as escrituras, elas dizem que a palavra de Deus ela é loucura para o homem natural. A nossa mente em desenvolvimento, depois que ela sai da inocência, a mente humana em desenvolvimento, depois que ela sai da inocência, da fase de inocência, da criança ali, e entra para a consciência, ela não consegue compreender a palavra de Deus. Para a mente natural, consciente, a palavra de Deus lhe é loucura. É necessário que Deus abra a nossa mente. E isso só é possível onde há temor do Senhor. As escrituras dizem em Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler o que diz aqui, Efésios, capítulo de número 2. Deixa eu achar aqui. Verso 1. E vos concedeu a vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Então nós éramos mortos em nossos pecados e ele nos concedeu a vida. Ou em outras traduções, em outra tradução dirá: e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados. Não podendo compreender as Escrituras naturalmente, é necessário que o Senhor nos vivifique, injete vida em nós, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas, em vossos pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. Veja, se nós estamos mortos, como nós vamos ouvir e entender? O homem natural, ele é igual a um animal, ele anda pelos seus instintos. Todo o seu corpo projeta no seu eu responsável algo que um animal não tem, um eu responsável, qual estará diante de Deus para o juízo eterno da condenação eterna, morte eterna, inferno, ou para a justiça eterna em Cristo Jesus, porque a nossa justiça não existe, nós estamos mortos. Como poderíamos produzir uma obra de justiça mortos? Só podemos produzir o que pertence à morte, o que pertence à condenação. Estávamos mortos em nossos pecados. Então, como compreenderíamos algo relacionado à vida? Era impossível. Então, veja, ora, o homem natural não compreende o que nós queremos. Qual é o propósito desses vídeos? Ouvir e compreender a palavra de Deus. Entender, falar com o Pai e ouvi-lo. Esse é o propósito destes vídeos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-la porque ela discerne espiritualmente. Às vezes um homem ele vai de joelhos de um lugar a outro por quilômetros, pedindo para Deus, o único e verdadeiro Deus, resposta, bênção, socorro. Ele tem temor de Deus, mas não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucura, porque não discerne espiritualmente. João capítulo 3, verso 3. Nicodemos, um doutor da lei de Deus, sem o temor de Deus, questionava ao Senhor. Ele diz: importa-vos nascer de novo. E esse novo nascimento, ele vem, ele inicia através do temor de Deus, para que Deus injete vida no homem, que está o quê? Morto.
em seus pecados, em suas ofensas. Então o homem natural não entende. Ele tateia no escuro, ele procura como um animal viver de qualquer jeito, satisfazer só mesmo a si mesmo, seus instintos mais perversos, como um animal. O homem é animal, como diz as Escrituras. Ou ele tem temor de Deus injetado nele. Tudo vem de Deus, irmãos. Ele tem temor de Deus injetado. Então ele busca a Deus. Não consegue entender. Ele é loucura. Mas ele busca. Ele tem algo diferente. Tem um Criador. Tem alguma coisa. Ele busca Deus. Mas ainda assim, mesmo buscando, mesmo tendo temor, ele está morto. Ele ainda não tem a vida. Mas a partir desse temor, Deus lhe abre o entendimento para entender a palavra de Deus e crer na vida eterna através da pregação do Evangelho. O que as Escrituras nos alertam, nos falam sobre temor? Provérbios 15:16 diz: é melhor ter um pouco de coisas naturais, materiais, né, com o temor do Senhor, do que muito dinheiro com as inquietações e preocupações. Então são conhecimento que o homem natural ele tem. Você vai encontrar muitos homens naturais que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, mas eles têm aquele cuidado. Existe um ser superior, alguém maior por aí, distante, longe. Tem alguém nos vendo em algum lugar. Ele tem esse temor. Então ele quer ser justo, ele quer ganhar honestamente o dinheiro, ele quer, mas não consegue. O bem que eu quero fazer eu não faço. O que está relatado em Romanos, capítulo de número 7. Oi, tem muita revelação aí, irmãos. Que poucos ouviram, poucos entenderam ainda a respeito, mas não é o caso agora, né? Aqui. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então há muitas mensagens nas Escrituras mostrando a importância do temor do Senhor. E Lídia, ela tinha o temor do Senhor, ela tinha temor. E Deus a vivificou, estando ela morta em seus pecados. Deus lhe abriu os olhos para que ela pudesse entender a mensagem. E quando ela entendeu, o que ela fez? Rejeitou? Rejeitou a mensagem? Não. Ela creu. Ela creu e recebeu vida eterna. Ela foi salva. Deus ele é poderoso para terminar a obra. Ele nos resgata. Não cabe a nós. Não há nada nosso nisso. Não há participação nossa nessa vivificação. Sim, ela creu. Mas até aí não houve participação dela. Você consegue compreender isso? Veja, vamos ler de novo. No verso 14. Uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração. Não há nada nela, não há nada dela aí. Tudo vem de Deus. Deus lhe abriu o coração. Não é da capacidade de estudar, de buscar muito conhecimento, algum curso aqui ou acolá, ou de sair tateando por aí para achar. Não é da sua capacidade sensorial. Deus abriu-lhe o entendimento. Deus. Tudo vem de Deus. Toda obra começa e termina em Deus para que creiamos no seu Filho Jesus. Toda obra começa e termina em Deus. Deus começou a obra, Deus terminou a obra. O Senhor abriu-lhe o coração para atender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, para entender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada com os de sua casa,
ela os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham e fiquem em minha casa. Agora cabe aqui a cada irmão, como disse Hebreus, examinai-vos a vós mesmos e vede se já não estáis reprovados na fé. Por quê? Porque não se ouve a voz do Senhor? Por que tantas vozes no mundo atraindo multidões? Vemos vozes totalmente sem sentido no mundo, em nome de Deus. Vozes que trazem uma série de ensinamentos em nome de Deus. E Deus não compactou com nada daquilo ali. Mas milhões de pessoas seguem essas vozes, porque não há temor de Deus. E isso inclui muitos irmãos salvos, que perderam o temor do Senhor. O apóstolo Paulo, em Hebreus, ele nos adverte: examine a vós mesmos e vede se já não estáis reprovados na fé. Não é estar sem fé, é estar reprovado na fé. Nós já exaustivamente falamos aqui que um crente não pode perder a salvação, porque a obra não é dele, mas ele pode perder a comunhão. E como uma pessoa que tem temor a Deus não pode ser salva por ter temor a Deus, ela precisa ser salva dos seus pecados, reconhecendo-se pecador e aceitando o pagamento feito pela morte do Senhor Jesus em seu lugar. Nada que ela faça de bom para Deus pode salvá-la, como nada de que alguém salvo faça de mal pode tirar-lhe a salvação. Mas muitos irmãos não ouvem mais a Deus. Acreditam na aniquilação da alma. Tem irmãos que pensam: quando morrer acaba tudo, a alma vai ser aniquilada, ninguém sofre. Inferno é uma doutrina católica, isso não existe. Perderam a verdade sobre a ressurreição. Muitos irmãos nossos não têm mais a verdade em seus corações. Não conhecem mais, não sabem mais nada de Deus. Estão totalmente mornos, porque perderam o temor. Sem temor não se ouve a voz de Deus. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na presença de Deus, porque chegar-se a Deus para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe o mal que fazem. Uma característica do temor é querer ouvir. Essa é uma característica do temor. Quem teme a Deus quer ouvi-lo. Está sempre desejoso de um irmão que lhe traga um entendimento, lhe traga uma palavra do Senhor. Está sempre desejoso de ler a Bíblia, de ler as Escrituras. Quem perdeu o temor fala muito sobre Deus, mas ora pouco, lê quase nada e não ouve ninguém. Essa é uma característica de quem perdeu o temor. Fala muito sobre Deus, mas não lê quase nada e não ouve ninguém. Quando se perde o temor, existem características que denunciam que alguém perdeu o temor do Senhor. Só a pessoa que não vê, mas os que estão de fora vê por características. Uma, não ouve. Como eu acabei de explicar, a pessoa não ouve. 2, ela oferece o seu próprio culto a Deus. Ela adora a Deus à sua maneira. Em Levítico 10:1 diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Quando a pessoa perde o temor, além de não ouvir mais, de não ter o entendimento aberto para entender, falo de salvos, de irmãos, que queixam-se: eu não ouço a voz de Deus. Ela também oferece um fogo estranho, um culto estranho a Deus. Só ela entende.
Deus não aceita, não. Então saiu fogo de diante do Senhor e os matou perante o Senhor. Qual foi a sentença desses irmãos? Foi a morte. Velho Testamento, sim, o princípio é o mesmo. Nós vemos Ananias e Safira oferecendo fogo estranho a Deus, oferecendo um culto do seu jeito. Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira. E eles caíram mortos fisicamente na presença de Deus, não espiritualmente, como diz em 1 Coríntios 3. A destruição é física e não espiritual. Como eles eram salvos, eles não perderam a salvação. O temor de Deus é a bússola moral que nos leva a princípios de consciência que estão buscando a vontade de Deus para nossas vidas. O homem salvo, o novo nascido, o crente, quando ele perde o temor do Senhor, no seu caso de crente, de salvo, ele é afastado das doutrinas do Senhor. E ele relativiza tudo referente a Deus. Ele perde o conhecimento de Deus para a sua vida. E automaticamente ele vai entrar em Hebreus capítulo 12, na disciplina do Senhor. Lendo as Escrituras em Atos, capítulo 10, verso 1. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que continuamente orava a Deus e fazia muitas esmolas ao povo. Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. O que, fixando os olhos, se atemorizou e disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Agora, pois, manda homens a Jope para chamar Pedro. Este está hospedado na casa de um Simão curtidor, que tem em sua casa junto ao mar. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, piedosos soldados que estavam ao seu serviço. Cornélio manda chamar Pedro, e Cornélio comete um erro gravíssimo. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, diz o versículo de número 25. E aconteceu que, estando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrou-se aos seus pés e adorou. Cornélio adorou um homem, como adorar o Papa, adorar o pastor da tua igreja, da igreja do pai, da mãe, do irmão. Adorou homens. A cantora gospel, selfies, etc. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e chamou, pois ali se haviam ajuntado. Veja, Pedro não censurou, não exortou Cornélio, não xingou, não advertiu, por causa do temor de Cornélio. Cornélio não sabia o procedimento correto. Nós vemos muitos irmãos com o procedimento certo, mas sem temor. O procedimento está correto, mas falta zelo, falta temor. Gente, Deus quer que faça isso. Se faz aquilo ali, mas sem temor, por um interesse, porque pessoas estão vendo, porque isso gera a posição na primeira fila, gera aplausos. O comportamento de Cornélio estava errado em se ajoelhar diante de um homem, mas ele não foi exortado, ele foi ensinado, mas ele não foi castigado ou exortado, porque ele tinha o temor e ainda não tinha o conhecimento. O temor sempre vai nos levar ao conhecimento, sempre. No seu tempo, o temor nos leva ao conhecimento, sempre. Mas o conhecimento sem temor, ele nos leva à queda,
Porque o conhecimento sem temor é soberba, e a soberba ela precede a queda. Lembro-me de um, um irmão que ele foi exortado por outro irmão, né? Mas estava certo. Ele teve um comportamento errado e precisava ser exortado. Mas o irmão ficou muito feliz em exortar, falou alto para outros ouvir, sabe? Como se exortar o erro de outro vai diminuir os nossos. Como se dar luz ao erro alheio vai escurecer, ocultar os nossos erros. Esse acerto legal com o erro da falta, da ausência do amor é terrível. O temor vai levar ao conhecimento, mas praticar o conhecimento sem o temor é soberba, a soberba precede a queda. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Ó, tá, eu sei que vocês sabem já, vocês têm conhecimento, claro. Olha o tempo que vocês têm de conversão. Eu sou o mestre, eu, o apóstolo Paulo, eu que estou ensinando. É óbvio que vocês vão aprender o melhor do que Deus tem a ensinar, porque é eu que estou ensinando. No sentido de que Paulo ele trouxe a revelação. Não que Paulo falou isso, ou que o apóstolo Paulo teve essa presunção de se achar o detentor do conhecimento. Mas o apóstolo Paulo ele tinha o conhecimento e também o temor e o amor de Deus. Estar ao lado, andar com o apóstolo Paulo era andar com o Senhor Jesus. Ele foi o detentor de toda a ciência para a igreja. Então os irmãos ali tinham o privilégio dos privilégios, que era ter Paulo ali com eles. Mas o que Paulo fala? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ciência. Porém, a ciência, o conhecimento, ele incha. Mas o amor, ele edifica. O conhecimento incha, mas o amor ele edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, sabidões, e se alguém cuida ser um sabidão, verso 2, ainda não sabe como convém. Não sabe como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então o conhecimento é importante. Lídia não tinha conhecimento, mas tinha o temor do Senhor. E Deus lhe abriu o entendimento. Se nós temos, nos orgulhamos de quê? Acaso não recebemos? E se recebemos, do que nos gloriamos? Isso é perder o temor do Senhor, que procede a queda. Posteriormente, esses irmãos vão perder o conhecimento básico. Nem na ressurreição dos mortos eles vão acreditar mais, eles vão achar que a pessoa vira uma alma vagante por aí. Coríntios capítulo 15 vai relatar sobre isso. Paulo vai ter que voltar no leite lá e começar a repor os ensinos fundamentais da fé. E a igreja de Corinto, os irmãos, foram os que mais receberam dons espirituais de Deus. A estrutura dorsal da igreja vai estar nas cartas aos irmãos de Corinto. Olha que ironia. Onde estava todo o conhecimento, não estava o amor. Paulo então vai escrever aquela carta maravilhosa de 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor. Que era o que eles precisavam entender, praticar. Como conhecer a Deus, como ouvir a voz de Deus, como ouvir a palavra de Deus, como entender a palavra de Deus. O conhecimento incha, mas o temor de Deus, ele vai nos levar a conhecê-lo dia após dia, até ser dia perfeito em sua eterna presença na Nova Jerusalém,
onde estaremos lá. De dia a dia, vamos conhecendo como dele somos conhecidos. De dia em dia. Um pouquinho mais a cada dia, nós vamos conhecendo dele, como dele somos conhecidos, até chegar o dia perfeito, onde o conheceremos integralmente como ele nos conhece. Nossa, vai ser uma enxurrada de conhecimento, mas estaremos mergulhados no amor perfeito, num corpo glorificado. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Ele é o alicerce onde estará estruturado o verdadeiro conhecimento de Deus para as nossas vidas. Se inscreva no canal, toque no sininho. Você que quer, junto comigo, junto com outros irmãos, temer a Deus até aquele dia glorioso em que estaremos face a face com o nosso Mestre.